Faltavam menos de 10 minutos para Marina caminhar até o altar, quando ouviu seu próprio noivo dizer que tudo aquilo era uma farsa e que continuava com outra mulher. Podia cancelar o casamento, mas decidiu fazer algo que ninguém esqueceria jamais. Você prometeu que ia terminar com ela. Marina parou no corredor. O buquê escorregou levemente da sua mão. Fica tranquila, Amanda. Depois da festa a gente resolve. A voz de Tiago soava abafada de dentro da sala reservada. Ele estava rindo. Rindo. Marina sentiu o estômago embrulhar. A porta estava entreaberta. Deu 2 passos em silêncio. Ela nunca vai ficar sabendo. A Mari é insegura, mas é cega quando convém. O ar faltou. Uma madrinha passou apressada pelo corredor e notou seu rosto pálido. Mari, tudo bem? Ela não respondeu, apenas empurrou a porta. Tiago estava com o celular na mão. Quando viu Marina, congelou. O sorriso morreu. Meu amor, eu posso te explicar. A palavra amor soou como deboche. Explicar o quê? Perguntou ela com voz baixa, mas firme. Do outro lado da linha ainda se ouvia um sussurro feminino. Tiago desligou o celular rápido demais. Você está nervosa, é o dia do casamento, está imaginando coisas. Um copo caiu na mesa lateral quando Marina esbarrou sem querer. O barulho ecoou pelo salão. 2 padrinhos olharam para dentro da sala. Imaginando coisas, repetiu ela. A música da cerimônia começou a tocar ao fundo. A marcha. Os convidados começaram a se acomodar nas cadeiras. Tiago se aproximou e segurou seu braço com força. Você não vai estragar isso agora. Está todo mundo lá fora. Ela soltou o braço com o coração batendo tão forte que parecia sair pela garganta. Você ainda está com ela. Ele trincou o maxilar. Não começa. Lá de fora, alguém comentou. A noiva está demorando. Fernanda apareceu na porta confusa. Mari, o pastor já chamou. O silêncio dentro da sala era pesado. Tiago soltou o braço dela devagar e forçou um sorriso. Depois a gente conversa. Agora você entra e faz o que tem que fazer. Chegou mais perto, com o rosto quase colado no dela. Se você me fizer uma cena, te juro que vai se arrepender. Marina sentiu o corpo inteiro tremer. Não de medo, de algo que estava nascendo ali. Olhou para o seu vestido branco, a aliança brilhando no dedo dele, a porta aberta que dava direto para o altar. Como alguém pode trair e, mesmo assim, caminhar para o altar como se nada tivesse acontecido? O celular de Tiago continuava na sua mão, a tela acesa. Uma notificação piscou antes que ele o bloqueasse. Com saudade de ontem, você prometeu. Aquela frase ficou cravada na sua cabeça como um soco. Me dá esse celular, disse Marina, estendendo a mão. Chega, Marina, não começa agora. Agora. A palavra bateu como um estalo. Nunca vou te deixar. Ele tinha dito 3 anos antes, no meio de um restaurante em Jericoacoara, com o vento bagunçando seu cabelo. Flash. Ele ajoelhado na areia, segurando uma caixinha simples. Casa comigo, Mari. Não sei viver sem você. Ela rindo, chorando ao mesmo tempo. Não seja bobo. Claro que eu caso. Os 2 sujos de areia se abraçando como se o mundo fosse só deles. Flash. Um jantar na casa da mãe dela. Tiago demorando no banheiro com o celular. Você está demorando demais, brincou ela batendo na porta. Trabalho, meu amor. Meu chefe não me deixa em paz. Ela acreditou. Depois, a primeira vez que viu o nome Amanda aparecer na tela. Coração acelerado. Quem é Amanda? Perguntou casual, fingindo desinteresse. Uma cliente, super chata. Ele virou o celular de boca para baixo na mesa. Ela engoliu a desconfiança. Porque confiar era mais fácil do que admitir o medo. Flash. 2 semanas antes do casamento. Marina revisando as caixas dos convites que sobraram. O celular dele vibrou no sofá. Ela olhou, hesitou, pegou. Uma foto. Tiago sem camisa.
o espelho de um banheiro que não era o deles. Mensagem embaixo: queria acordar assim com você todos os dias. O mundo ficou em silêncio. Quando ele entrou na sala, ela já estava de pé com o celular na mão. O que é isso? Tiago passou a mão no rosto. Você está invadindo a minha privacidade agora? Responde. Ele suspirou, irritado. Foi um erro. Já acabou. Acabou quando? Mari, você quer destruir tudo por uma mensagem velha? Ela queria gritar, queria ir embora, queria jogar a aliança na cara dele. Mas o vestido já estava comprado, o salão pago, os convidados confirmados, sua mãe contando os dias. Se você me prometer que já acabou, eu deixo isso para trás, disse ela com a voz embargada. Eu prometo. Segurou o rosto dela com as duas mãos. Você é a mulher da minha vida. E ela escolheu acreditar. Agora, minutos antes de caminhar para o altar, a mesma Amanda estava do outro lado da linha. Não era passado, não era um erro velho, era presente. Mari, responde, chamou Fernanda do corredor. A marcha subiu de volume. Começaram os aplausos no salão. Tiago tentou tirar o celular dela. Chega dessa paranoia. Marina afastou o aparelho e dessa vez viu o histórico de ligações. 3 ligações naquela mesma manhã. O pastor anunciou o nome dela lá fora. O passado tinha sido cheio de promessas. O presente era puro cinismo. Ela respirou fundo. Se ele achava que ela continuava sendo a mesma mulher que aceitava qualquer desculpa, estava muito enganado. A marcha estava tocando. As portas do salão já quase se abriam. Marina ficou alguns segundos parada, olhando seu próprio reflexo no espelho da sala reservada. Ergueu o queixo. Ajeita o meu véu, pediu para Fernanda, como se nada tivesse acontecido. Fernanda notou os olhos vermelhos. Mari, o que está acontecendo? Daqui a pouco te conto. Voltou a pegar o buquê. As mãos ainda tremiam. Tentou firmar os dedos. Respirou fundo. Ela não queria justiça. Não naquele instante. Queria cruzar aquele corredor sem desabar. Tiago já tinha saído para o altar. Estava lá fora, sorrindo para os convidados, cumprimentando gente, fingindo ser o noivo perfeito. Marina deu um passo. As portas se abriram. Os convidados ficaram de pé. Dona Marta começou a chorar na primeira fileira. Seu pai segurava o seu braço com orgulho. Marina começou a caminhar, um passo, depois outro. Sentia todos os olhares sobre ela, o vestido pesado, a música ecoando. Olhou para Tiago no altar. Ele sorriu. Aquele sorriso que agora parecia ensaiado. Chegou ao lado dele. Ele sussurrou. Viu? Você está exagerando. Ela manteve o olhar fixo no pastor. O pastor começou a falar sobre amor, compromisso, fidelidade. Fidelidade. A palavra ficou martelando na sua cabeça. Apertou o buquê com força. Você está pálida, murmurou Tiago, quase sem mexer os lábios. Sei respirar sozinha, respondeu ela no mesmo tom. Ele segurou a mão dela. Apertou forte demais. Não faz besteira. Ela se soltou devagar. A primeira parte da cerimônia seguiu. Leitura bíblica, sorrisos, fotos, aplausos. Marina tentou manter uma expressão neutra, tentou escutar, tentou se convencer de que talvez estivesse exagerando, mas a imagem da mensagem piscando na tela voltava. Com saudade de ontem. Ontem. Não era um passado distante, era ontem. Quando chegou o momento dos votos, o pastor sorriu. Tiago, pode começar. Tiago respirou fundo, emocionado. Marina, desde o dia em que te vi, soube que você era a mulher da minha vida. Alguns convidados enxugaram as lágrimas. Ele continuou, falando de companheirismo, confiança, planos para o futuro. Marina sentia o estômago embrulhar. Quando chegou a sua vez, colocaram o microfone na sua mão. Ela abriu a boca, mas não saiu nada. O silêncio ficou incômodo. Mari, sussurrou Tiago. Ela olhou para ele, tentou falar. A voz falhou. O público começou a murmurar.
Respirou fundo e terminou rápido, repetindo frases feitas, quase automáticas. O pastor continuou: se alguém aqui tem algo contra esta união... Marina sentiu o coração acelerar. Era a oportunidade. Mas ninguém disse nada. O silêncio ficou pesado. O pastor seguiu: fale agora ou cale-se para sempre. Ninguém falou. Tiago sorriu satisfeito. Marina percebeu que, se dependesse da coragem dos outros, nada mudaria. O pastor pediu as alianças. Tiago pegou a dela. Prometo ser fiel. Ela quase riu. Quase. Ele colocou a aliança no dedo dela. Chegou a vez dela de colocar a aliança nele. Segurou o aro. Olhou para o dedo dele. O anel que já estava lá, brilhando. Pensou na outra mulher. Pensou na promessa quebrada. Podia continuar, fingir, resolver depois, chorar em casa. Mas algo dentro dela começou a gritar. Coloca logo, murmurou Tiago impaciente. Ela não colocou. O pastor notou a hesitação. Está tudo bem, filha? Ela forçou um sorriso. Sim, mas não estava. Tiago se inclinou mais perto. Você quer me humilhar aqui? Humilhar. Ele falava como se fosse ela. Sentiu um calor subir pelo peito, uma mistura de raiva e vergonha. Olhou para os convidados, amigos, familiares, pessoas que acreditavam naquele conto de fadas. Pensou na sua mãe, que tinha ajudado a pagar parte da festa. Pensou nos meses organizando tudo. Pensou na ideia de sair dali sozinha, de vestido branco, virando a fofoca da cidade inteira. Talvez fosse melhor aguentar, resolver depois. Ninguém precisava saber. Mari, olha para mim, disse Tiago, tentando capturar o olhar dela. Ela olhou para ele. Por um segundo, viu o homem que tinha conhecido na praia, aquele que lhe prometeu amor eterno. Mas logo a imagem foi substituída pelo homem da sala reservada, rindo no telefone. Você confia em mim ou não? Perguntou ele, quase a desafiando. Ela ficou em silêncio. Talvez eu esteja exagerando, pensou. Talvez seja só medo, nervosismo, insegurança. Talvez eu esteja prestes a destruir tudo por culpa de uma mensagem. O pastor pigarreou. Podemos continuar? O salão inteiro estava atento agora. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Se ela interrompesse ali, seria a vilã da sua própria história, a noiva descontrolada. Se continuasse, estaria se casando com um mentiroso. Fechou os olhos por um segundo. Lembrou da foto no espelho, da promessa recente, das 3 ligações daquela manhã. Quando abriu os olhos, algo tinha mudado. Já não sentia só medo, sentia clareza. Ela colocou a aliança na mão dele. O salão explodiu em aplausos. Tiago sorriu aliviado, mas ela sabia. Aquilo não era rendição. Era o começo de algo que ele jamais imaginaria. O beijo foi rápido, por protocolo. Aplausos, assobios, gritos de vivam os noivos. Marina sorriu para as fotos, cumprimentou os convidados, abraçou gente que não via fazia anos. Por dentro, tudo estava quebrado. Na entrada do salão de festas, Tiago segurou sua cintura com força. Viu? Quase fez uma besteira. Ela tirou a mão dele devagar. Me solta. Ele inclinou o rosto, ainda sorrindo para as câmeras. Deixa de drama. Você sempre foi assim. Você sempre foi assim. A primeira ofensa chegou suave, quase disfarçada. Durante os cumprimentos, uma tia dele comentou: a Marina estava bem nervosinha lá no altar, né? Tiago riu. Ela tem as crises de insegurança dela. Algumas pessoas riram. Marina ouviu. Crises? Perguntou ela, olhando-o de frente. Meu amor, não começa aqui. Ele se virou para o grupo. Achou que eu estava traindo ela. Vejam que loucura. Uma madrinha arregalou os olhos. Como assim? Coisas da cabeça dela, respondeu Tiago, pegando uma taça de champanhe. Alguns convidados trocaram olhares. Marina sentiu o rosto arder. Não foram coisas da minha cabeça, disse ela, tentando manter o tom controlado.
Tiago levantou as sobrancelhas. Você vai fazer isso agora? A música começou a tocar mais alto. O DJ anunciou a entrada oficial dos noivos na pista. Caminharam para o centro sob aplausos. A coreografia ensaiada começou. Marina dançava no automático. Tiago se inclinou perto da orelha dela. Se você abrir a boca, eu reverto isso. Ela sentiu um calafrio nas costas. Você já reverteu, ela respondeu. Ele sorriu para as fotos como se fosse o marido perfeito. Durante o jantar, a escalada começou. Um primo dele se aproximou da mesa principal. O Tiago contou que você quase ficou louca lá atrás. Quase ficou louca. Marina olhou fixamente para Tiago. Você está espalhando isso? Ele deu de ombros. Só expliquei o clima tenso. Você explicou ou mentiu? Algumas pessoas da mesa começaram a prestar atenção. Tiago suspirou forte. Viram? Ela não consegue parar. Uma tia dela tentou intervir. Marie, filha, é o nervosismo. Tiago completou. Ela sempre foi muito ciumenta. Sempre. A palavra pesou como sentença. Marina sentiu o estômago embrulhar. Ele estava construindo uma narrativa. Ali, ao vivo, transformando a traição dele na paranoia dela. Fernanda se aproximou. O que está acontecendo? Tiago respondeu antes que ela. Achou que eu estava com outra, no dia do casamento. Algumas pessoas riram constrangidas. Imagina, comentou alguém. Marina respirou fundo. Eu vi uma mensagem, eu ouvi uma ligação. O pai de Tiago, sentado mais atrás, levantou a voz. Você vai acusar o meu filho assim, na frente de todo mundo? O salão começou a murmurar. Tiago passou a mão no rosto, teatral. Eu sabia que você ia tentar me envergonhar. Me envergonhar. Marina sentiu a inversão completa. Ele pegou o microfone do DJ de repente. Amigos, desculpa por interromper, mas a minha esposa está muito nervosa. O salão guardou silêncio. Achou que eu estava traindo ela. No nosso casamento. Dá para acreditar? Algumas risadas soaram. Marina ficou paralisada. Meu amor, fala para eles você. Estendeu o microfone para ela, como se estivesse sendo generoso. A tentativa de defesa veio. Ela pegou o microfone. A mão tremia. Não estou nervosa. Eu ouvi ele falando com outra mulher minutos antes da cerimônia. Silêncio. Algumas cabeças se viraram. Tiago riu no microfone. Você ouviu a metade de uma conversa. Eu estava resolvendo coisas de trabalho. Com saudade de ontem é trabalho? Disparou ela. O salão fez um coletivo. Por 30 segundos, pareceu que ela tinha retomado o controle. Fernanda cruzou os braços, olhando feio para Tiago. Uma prima dela sussurrou. Isso não tem cara de paranoia. Mas Tiago não recuou. Tirou o celular do bolso. Querem ver? Eu mostro. Começou a mexer rápido. Olhem aqui, amigos. Conversa com uma cliente. Ela está imaginando coisas. Levantou o aparelho para algumas pessoas próximas. Já apaguei a conversa velha porque a Mari tem a mania de revistar o meu celular escondida. Apaguei. Ele tinha apagado. Marina sentiu o chão sumir. Ele se aproximou do microfone outra vez. Eu amo essa mulher, mas ela tem que tratar essa insegurança. Insegurança. A palavra ecoou por todo o salão. A mãe dela levou a mão à boca. Alguns convidados começaram a balançar a cabeça, julgando. Marina, não é o momento para isso, sussurrou alguém. Ela tentou falar de novo. Tiago a interrompeu. Você quer acabar com o nosso casamento por um ciúme? O salão já não era neutro. Alguns olhavam para ela com pena, outros com reprovação. Você não confia em mim? Perguntou ele alto o suficiente para que todos ouvissem. Ela tentou manter a postura. A confiança não apaga mensagens. Mas a frase já não tinha o mesmo peso. Ele tinha plantado a dúvida. A humilhação máxima chegou como facada. Tiago pegou o microfone pela última vez. Talvez o problema nunca tenha sido uma traição. O salão ficou em absoluto silêncio. Talvez o problema seja que você nunca se sentiu suficiente.
O golpe foi direto. Marina sentiu como se alguém tivesse lhe tirado o ar. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras murmuraram. Tiago? Tentou contê-lo a mãe dela, mas ele continuou. Você sempre teve medo de me perder. Sempre achou que eu ia procurar alguém melhor. O salão estava dividido entre desconforto e julgamento. Marina ficou parada, sem resposta. Aquela frase ele tinha dito nas brigas de antes, no quarto, em segredo. Agora estava ali, amplificada. Percebeu que qualquer palavra que dissesse naquele momento só reforçaria a imagem que ele estava criando. A noiva instável, ciumenta, dramática. Tiago devolveu o microfone para o DJ. Desculpa, família, vamos seguir com a festa. A música voltou tímida. Alguns convidados fingiram normalidade. Outros murmuravam. Marina estava sozinha, mesmo cercada de gente. Fernanda tocou no braço dela. Mari. Ela não respondeu. Tiago foi cumprimentar convidados como se nada tivesse acontecido. Ela ficou ali, parada no meio do salão, vestido branco, maquiagem intacta, coração em pedaços. Ninguém veio abraçá-la, ninguém o confrontou. O público tinha escolhido o lado mais confortável. Ela respirou fundo e percebeu que naquele momento tinha perdido tudo. Ou talvez estivesse prestes a perder o medo. Marina saiu da pista sem olhar para trás. A música continuava, mas parecia distante. Cruzou o salão e entrou no banheiro feminino trancando a porta. O silêncio ali dentro era pesado. Apoiou-se na pia. Olhou seu próprio reflexo, vestido impecável, maquiagem perfeita, olhos vermelhos. Você nunca se sentiu suficiente. A frase dele ecoava. Apertou o móvel com força. Por um segundo, pensou em pegar o celular e pedir um Uber, ir embora, desaparecer antes que a situação piorasse. Talvez fosse mais fácil. Talvez fosse melhor sair como a noiva exagerada do que como a noiva traída. Respirou fundo. Tentou segurar a vontade de chorar, mas o choro chegou de qualquer jeito, silencioso, escorrendo pela maquiagem. Eu não estou louca, sussurrou para o espelho. Bateram na porta. Mari, sou eu. A voz de Fernanda chegou do outro lado. Ela abriu. Fernanda entrou rápido e trancou a porta de novo. Ele está lá fora contando a versão dele para todo mundo. Marina soltou uma risada fraca. Já vi. Você vai deixar ficar assim? A pergunta ficou suspensa no ar. Marina sentou no banco, encostado na parede. Não tenho provas. Fernanda cruzou os braços. Você ouviu? Eu ouvi, mas ele já apagou tudo. Fernanda mordeu o lábio. Mari, lembra que quando você pegou o celular dele lá atrás, me mandou o print? Marina levantou o rosto devagar. O quê? Você estava muito nervosa e me mandou pelo WhatsApp, aquela da foto no espelho. Eu nunca apaguei. O coração dela acelerou. Você ainda tem? Fernanda já estava tirando o celular. Tenho. E tenho mais uma coisa. Abriu a conversa velha. Lá estava a foto. Tiago no espelho que não era o deles. A mensagem embaixo. Marina sentiu o ar voltar aos pulmões. Mas ele vai dizer que é velha. Fernanda rolou a tela. Tem data. Faz 2 semanas. Marina respirou fundo. Não era suficiente para provar que ele ainda estava com a Amanda, mas era suficiente para demonstrar que ele tinha mentido no altar. O celular de Marina vibrou na sua mão. Número desconhecido. Olhou a tela. Atendeu. Marina! A voz feminina era firme. Quem fala? Meu nome é Amanda. O mundo ficou em silêncio. Fernanda arregalou os olhos. Eu não sabia que ele ia casar hoje, continuou Amanda. Ele me disse que estava resolvendo umas coisas com você. Marina fechou os olhos. Você ainda está com ele? Ontem nós dormimos juntos. A confirmação chegou sem rodeios. Marina sentiu que algo mudava dentro dela. Já não era dor, era lucidez.
Você tem como provar? Perguntou ela. Do outro lado, um suspiro. Tenho fotos, tenho mensagens, tenho áudios. Fernanda levou a mão à boca. Marina abriu os olhos. Me manda tudo. Em segundos, o celular começou a vibrar com notificações. Fotos, prints, áudios. Tiago no quarto de hotel. Tiago prometendo que terminaria depois da lua de mel. Tiago dizendo que precisava se casar pela imagem. Imagem. Marina levantou devagar. O choro tinha desaparecido. Olhou para Fernanda. Ele quer imagem? Fernanda assentiu, ainda em choque. Marina respirou fundo. Então vou dar a imagem dele. Fernanda engoliu seco. O que você vai fazer? Marina ajeitou o vestido, limpou o rosto, retocou o batom com mãos firmes. Ele me chamou de insegura na frente de todo mundo. Pegou o celular, abriu a galeria cheia de provas. Agora vou demonstrar quem é o mentiroso. Lá fora, o DJ anunciou a hora do discurso do casal. Marina destrancou a porta. A música estava alta. As risadas soavam. Tiago estava no centro do salão, contando algo animado para um grupo. Ainda achava que tinha ganhado. Marina deu o primeiro passo de volta para a festa. Desta vez, não como vítima, mas como alguém que acabava de decidir que não ia sair dali em silêncio. Marina saiu do banheiro com o celular na mão e o olhar firme. A música estava alta, mas agora ela escutava cada detalhe, como se tudo estivesse em câmera lenta. Fernanda caminhava ao seu lado. Você tem certeza? Perguntou a amiga em voz baixa. Ele teve certeza quando me chamou de louca. No centro do salão, Tiago ria com dois amigos, segurando um copo de uísque. Quando viu Marina se aproximar, abriu um sorriso enorme. Olhem a minha esposa. Já passou o drama? Ela parou na frente dele. Preciso falar com você. Ele revirou os olhos. Agora não, Mari. Vamos cuidar da imagem. Imagem. Ela respirou fundo. Você queria discurso, não é? O DJ anunciou no microfone. Agora, vamos ouvir umas palavras dos noivos. Tiago abriu os braços. Perfeito. Pegou o microfone primeiro. Família, hoje é o dia mais feliz da minha vida. O público aplaudiu. Falava com confiança. Seguro. Encantador. Marina o observava. Falava de amor, companheirismo, superação de crises. Crises. Porque um relacionamento não é perfeito, continuou ele. Tem ciúmes, tem insegurança, mas o que importa é a confiança. Algumas pessoas aplaudiram. Ele passou o microfone para ela. Agora, a minha esposa. O salão guardou silêncio. Marina pegou o microfone. As luzes refletiam no vestido branco. Sentiu todos os olhares sobre ela outra vez. Eu também tenho algo a dizer. Silêncio absoluto. Abriu o celular. Tiago falou de confiança. Levantou o aparelho. Então, vamos falar com a verdade. Tiago deu um passo para perto. Mari, não faz isso. Ela o ignorou. Minutos antes de caminhar para o altar, eu ouvi ele falando com outra mulher. Começou um burburinho. Tiago tentou rir. Outra vez com isso? Marina levantou a voz. Ontem ele dormiu com ela. O salão congelou. Você está ficando louca, disparou Tiago. Marina virou o celular para o telão que projetava fotos do casal. Fernanda. A amiga correu até o DJ e conectou o celular ao sistema de projeção. A primeira foto apareceu na tela gigante. Tiago sem camisa, num quarto de hotel. Data 2 dias antes do casamento. Um silêncio pesado caiu. Isso é montagem, gritou Tiago. Marina passou para o próximo print. Mensagem dele. Depois da festa a gente já fica junto direito. Os murmúrios se espalharam. A mãe dele levantou da cadeira. Tiago, o que é isso? Ele começou a suar. Ela invadiu a minha privacidade. Marina não parou. Áudio. Deu o play. A voz de Tiago ressoou nas caixas de som. Preciso me casar para manter a minha imagem. Depois eu resolvo. O público reagiu em ondas. Primeiro silêncio.
Depois sussurros. Depois exclamações fortes. Não pode ser. Ele disse isso mesmo? Tiago tentou arrancar o celular da mão dela. Apaga isso. Ela recuou. Você me chamou de insegura. Olhou ao redor. Quem aqui acha que isso é insegurança? Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras começaram a balançar a cabeça negativamente para ele. O pai dela levantou. Tiago, responde. Ele apontou para Marina. Ela está tentando me destruir. Marina respirou fundo. Você fez isso sozinho. Abriu a última prova. Uma mensagem mandada naquela manhã. Com saudade de ontem. Com a hora, antes da cerimônia. A mãe dele levou a mão à boca. Fernanda cruzou os braços, firme. Você mentiu no altar, disse Marina, olhando direto para ele. Tiago perdeu o sorriso. Você não precisava fazer isso na frente de todo mundo. Você fez. O salão já não estava do lado dele. Um dos padrinhos tirou o paletó. Cara, isso é sério. O pai de Tiago segurou o braço do filho. Você vai dar uma explicação. Ele tentou manter a postura. Foi só um caso. Não significa nada. A palavra ecoou. Caso. No seu próprio casamento. Marina sentiu desaparecer o último pingo de dúvida. Levantou a aliança. Então, você não precisa mais disso. O salão inteiro prendia a respiração. Tirou a aliança do dedo e colocou na mesa do DJ. O barulho do metal batendo na madeira soou forte demais. Tiago deu um passo à frente. Você não vai embora assim. Eu já fui. Ele tentou sorrir, desesperado. Você vai jogar 3 anos no lixo por uma besteira? Ela inclinou a cabeça. Besteira é mentir no altar. Alguns convidados começaram a se levantar. Uma tia dela gritou, isso é um absurdo. Mas dessa vez não era contra a Marina. Era contra ele. Tiago olhou ao redor e notou que os olhares tinham mudado. Já não eram de apoio, eram de julgamento. Tentou recuperar o controle. Amigos, todo mundo comete erros. Um dia antes do casamento, rebateu alguém do público. Surgiram risadas nervosas. O clima tinha mudado. Apontou para o telão. Ela invadiu a minha vida. Marina respondeu firme. Você invadiu a minha confiança. A frase ressoou. O DJ desligou a música por completo. O salão estava em silêncio. Tiago olhou para os pais, buscando apoio. Mas até eles pareciam não ter palavras. Passou a mão no cabelo, perdido. Marina, vamos conversar a sós. Ela balançou a cabeça negativamente. Você queria público. Olhou para todos. Não vou começar a minha vida me baseando numa mentira. Fernanda se aproximou. Vamos embora? Marina respirou fundo. O vestido ainda brilhava sob as luzes. Estava tremendo por dentro, mas por fora estava firme. Tiago tentou segurar o braço dela. Ela se desvencilhou com força. Não me toca. O salão inteiro observava. Ele ficou parado no meio da pista sem saber o que fazer. Marina deu uns passos em direção à saída. Mas antes de cruzar a porta, virou-se pela última vez. Obrigada por demonstrar quem você é antes que fosse tarde. E saiu. Atrás dela, o silêncio era mais forte do que qualquer música. Marina cruzou as portas do salão e sentiu o ar da noite bater no seu rosto. O estacionamento estava iluminado, mas longe do barulho que tinha ficado lá dentro. Parou perto do seu próprio carro. As mãos começaram a tremer agora que estava longe dos olhares. Fernanda vinha logo atrás. Você foi gigante lá dentro. Marina respirava fundo. Ainda não acabei. Fernanda franziu a testa. Como assim? Lá dentro, o salão continuava em choque, mas ela sabia como funcionavam essas histórias. Sempre tinha alguém disposto a minimizar tudo, a dizer que foi um exagero, a dizer que eram coisas de casal. Tiago ainda podia se fazer de vítima, ainda podia dizer que foi só um erro bobo, que ela exagerou, que expôs ele demais. Ele vai tentar se fazer de coitadinho, disse Marina. Fernanda assentiu. Com certeza. Marina voltou a olhar o celular. As provas continuavam ali, fortes, claras.
Mas faltava algo. Eu quero que ninguém tenha mais nenhuma dúvida. Fernanda cruzou os braços. O que você está pensando? Marina abriu a conversa com Amanda. Ainda está acordada? A resposta chegou em segundos. Sim, Marina escreveu rápido. Você tem a coragem de dizer isso na cara dele? Uns segundos de silêncio. Depois, eu não sabia que ele ia casar. Não sou cúmplice disso. Marina sentiu um nó na garganta. Você vem pra cá? Fernanda arregalou os olhos. Você quer trazer ela para a festa? Eu quero. Fernanda respirou fundo. Isso vai explodir. Já explodiu. Do outro lado da porta do salão, começaram a ouvir vozes mais altas. Discussões. O nome de Marina sendo mencionado. O pai dela saiu correndo. Filha! Parou na frente dela, preocupado. Você tem certeza do que fez? Ela olhou nos olhos dele. Tenho certeza. Ele respirou fundo. Então termina isso direito. Marina assentiu. O celular vibrou. Estou a caminho. 10 minutos. Fernanda soltou um suspiro de nervosismo. Isso é uma loucura. Não, respondeu Marina. Isso é um encerramento. Dentro do salão, Tiago já tinha pegado o microfone outra vez. Família, peço desculpas pelo constrangimento. A Marina está muito abalada emocionalmente. Marina ouviu a voz dele ecoando até o estacionamento. Abalada emocionalmente. Fechou os olhos. Ele está tentando se salvar, disse Fernanda. Eu sei. As portas do salão se abriram de novo. 2 padrinhos saíram discutindo. Ele disse que você armou tudo. Marina riu, incrédula. Claro, respirou fundo. Então vamos acabar com qualquer dúvida. Umas luzes iluminaram o estacionamento. Um carro preto parou. A porta abriu. Amanda desceu. Não parecia uma vilã. Parecia nervosa. Assustada, inclusive. Marina olhou para a mulher pela primeira vez. Você sabia de mim? Amanda balançou a cabeça negativamente. Ele me disse que estava separado, que o casamento tinha sido cancelado. Marina fechou os olhos um segundo. Tiago tinha mentido para as duas. Você tem a coragem de entrar lá? Perguntou Marina. Amanda respirou fundo. Tenho. Fernanda levou a mão à testa. Isso vai virar um caos. Marina ajeitou o vestido. Então que vire. Mas quando se aproximaram da porta, ouviram o DJ anunciando. Vamos retomar a festa. Os noivos vão conversar a sós e já voltam. Marina paralisou. Se ele desse a festa por encerrada, se dispersasse os convidados, a metade da verdade se perderia. Olhou para Amanda. Agora. Entraram. O salão continuava cheio. O clima tenso. Grupos murmurando. Tiago estava no centro, tentando sorrir. Quando viu Marina voltar, com outra mulher ao lado, o seu sorriso desapareceu. O que você está fazendo? Marina voltou a pegar o microfone antes que ele pudesse reagir. Você disse que estou abalada emocionalmente. O salão calou-se outra vez. Virou-se para Amanda. Pode falar. Tiago ficou branco. Não, não faz isso. Amanda deu um passo à frente. Ele esteve comigo ontem à noite. Um forte burburinho se espalhou. Ele disse que não te amava mais. Tiago tentou interromper. Isso é uma armadilha. Marina levantou o celular. Você quer que eu coloque os áudios de novo? O salão estava prestes a explodir outra vez. Mas algo quase saiu errado. O pai de Tiago deu um passo à frente. Já chega! Isso já passou dos limites. Alguns convidados começaram a se levantar incomodados. O clima estava prestes a virar uma confusão generalizada. Fernanda sussurrou. Se isso virar gritaria, ninguém vai escutar nada. Marina respirou fundo. Precisava manter o controle. Virou-se para ver o DJ. Desliga a música. Fecha as portas. O DJ hesitou. O pai dela falou alto. Pode fechar. As portas se fecharam. Agora ninguém sairia antes de escutar tudo. Tiago estava encurralado. Tentou manter a postura. Vocês estão armando um show. Marina respondeu firme. Você quem começou.
O salão inteiro estava de pé agora, com os olhos cravados nele. Já não tinha para onde correr. E pela primeira vez na noite, ele parecia pequeno. Tiago passou a mão no cabelo, respirou fundo e voltou a pegar o microfone. Mesmo encurralado, continuava tentando parecer no controle. Vocês estão vendo só um lado da história. Alguns convidados murmuraram. Forçou um sorriso. Eu não sou perfeito, sim, eu errei, mas isso já virou um circo. O público reagiu com murmúrios. Já ninguém ria. Apontou para Marina. Ela sempre foi muito ciumenta, sempre desconfiou de tudo. Fernanda soltou um "ah, não" em voz baixa. Tiago continuou. Eu estava encerrando coisas do passado. Não estava acontecendo nada agora. Amanda deu um passo à frente. Você mentiu. Ele a ignorou. Todos os que estamos aqui já brigamos em um relacionamento. Todos já pisamos na bola. Alguns convidados balançaram a cabeça negativamente, mas não dando razão a ele. Duvidando dele, levantou a voz. Eu nunca deixei de amar a Marina. Marina ficou imóvel. Eu ia terminar com qualquer outra pessoa voltando da lua de mel. Eu precisava resolver os meus assuntos. A palavra precisava ecoou no salão. Um padrinho murmurou. Ele está piorando. Tiago continuou. Eu ia resolver tudo com maturidade, mas ela preferiu me humilhar. Me humilhar. Virou-se para os convidados. Vocês acham justo destruir um casamento por uma conversa no celular? O salão guardava um silêncio pesado. Respirou fundo e jogou a sua última cartada. Sou homem o suficiente para assumir os meus erros, mas não sou o monstro que estão pintando. Por um segundo, alguns rostos hesitaram. Ele percebeu e avançou. Quem nunca cometeu um erro? Quem aqui pode dizer que nunca falhou? Seu pai cruzou os braços, esperando que alguém o apoiasse. Mas ninguém falou. Tiago olhou para Marina de frente. Se você me amasse de verdade, a gente resolveria isso em casa. A frase caiu como uma provocação. Marina pegou o microfone devagar. Você continua mentindo. Ele abriu os braços. Prova. O desafio ficou no ar. O salão inteiro prendeu a respiração. Marina levantou o celular. Você quer provas? Fez um sinal para o DJ. O telão voltou a acender. A primeira imagem apareceu de novo, mas dessa vez com algo ampliado. Data, hora e localização. Hotel na Berrine, 2 dias antes do casamento. Um murmúrio percorreu o salão. Tiago tentou rir. Isso não prova nada. Marina passou para a próxima tela. Fatura do cartão de crédito. Pagamento do quarto. O nome dele. Hora de entrada, 21h47. Hora de saída, 8h12. Coincidência? Perguntou ela. O público começou a reagir mais forte. Ele pagou! Aí está o nome! Tiago levantou a voz. Eu estava em uma reunião. Amanda tirou o microfone da mão de Marina. Reunião comigo. Algumas pessoas soltaram exclamações fortes. Marina deu play no áudio mais longo. A voz de Tiago ressoou pelo salão. Preciso me casar para manter a minha imagem. Depois eu termino com ela e a gente fica bem. O silêncio foi absoluto. Dessa vez, ninguém murmurava. Tiago tentou interromper. Vocês tiraram isso de contexto. Marina passou para o próximo print. Mensagem enviada naquela manhã. Fica tranquila. Hoje eu resolvo com ela. Hora. 10h13. A cerimônia tinha começado às 18h. Um dos padrinhos levantou a voz. Você estava com as duas ao mesmo tempo? Tiago começou a suar visivelmente. Eu ia terminar. Marina respondeu firme. Quando? Ele abriu a boca. Não saiu nada. A mãe dele sentou lentamente, como se as pernas tivessem falhado. Marina ainda não tinha terminado. Abriu o último áudio. Tiago rindo. Ela nunca vai ficar sabendo. A frase ressoou como uma sentença. O salão estourou em vozes. Que absurdo! Olha o que ele falou! Tiago tentou arrancar o microfone.
Isso é uma caçada. Marina segurou com força. Você me chamou de insegura. Olhou ao redor. Agora todo mundo sabe quem foi o mentiroso. O público já não estava dividido. Os olhares tinham mudado por completo. Tiago já não era o centro das atenções como o noivo. Estava exposto e pela primeira vez em toda a noite não soube o que responder. O salão ficou em silêncio por uns segundos que pareceram eternos. Depois, o silêncio virou um burburinho. Ele disse que ela nunca ia ficar sabendo. Meu Deus, que vergonha! Uma senhora na primeira fileira levou a mão ao peito. O padrinho, que antes defendia Tiago, balançava a cabeça negativamente, sem poder acreditar. Cara, isso é indefensável. O pai de Marina deu 2 passos à frente. Hoje você olhou na minha cara. Tiago tentou responder, mas a voz falhou. A mãe dele estava sentada, imóvel, olhando para o chão. Alguns convidados começaram a se afastar fisicamente dele, como se estar perto incomodasse. Uma prima de Marina sussurrou alto, o suficiente para que todos ouvissem. Ele disse que ela estava louca. A frase correu pelo salão. Ele disse que ela estava louca. Fernanda cruzou os braços, olhando Tiago de frente. Você tentou reverter tudo. A reação chegou em ondas. Primeiro choque, depois indignação, depois raiva aberta. Você fez ela passar por tudo isso na frente de todo mundo, gritou alguém lá de trás. Um amigo de infância dele tentou defendê-lo. Pessoal, vamos nos acalmar. Mas já ninguém queria se acalmar. Um tio de Marina apontou o dedo para ele. Isso não é um erro, isso é falta de caráter. Tiago começou a perder a postura, a gravata torta, o rosto suado. Vocês estão exagerando. Mas a palavra já não tinha peso. As pessoas estavam levantando dos seus lugares, celulares no alto, alguns gravando. A mãe de Marina se aproximou da filha e segurou a mão dela. Estou com você. A frase foi como um selo final. Do outro lado, o pai de Tiago puxou o filho pelo braço. Você destruiu tudo. Tiago se soltou. Eu só cometi um erro. Um erro é esquecer um aniversário, respondeu alguém em voz alta. Isso foi uma escolha. O salão já não era um público passivo, era um julgamento público. Ele tentou dar um passo para trás, mas já não havia espaço. Todos os olhares estavam cravados nele, e desta vez não havia charme, discurso nem ironia que o salvasse. Tiago respirava ofegante. Marina, a gente pode resolver isso. Ela o olhou de frente. Você já resolveu. Ele tentou um último recurso. Eu te amo. Ela balançou a cabeça negativamente. Você ama a sua imagem. A frase caiu como um martelo. Todo o salão a escutou. Tiago perdeu o controle. Você também não é perfeita? Nunca disse que fosse, respondeu ela. Apontou para Amanda. E você? Você também sabia. Amanda respondeu firme. Sabia que você era um mentiroso. Não sabia que ia se casar hoje. O público reagiu com mais murmúrios. Tiago estava encurralado. Tentou avançar para o telão, como se pudesse apagar as provas com as próprias mãos. 2 padrinhos o seguraram. Já deu. Ele respirava rápido, com os olhos muito abertos. Vocês estão arruinando a minha vida. Marina respondeu muito tranquila. Você arruinou ela sozinho. Ele tentou um último ataque. Você nunca foi suficiente para mim. O salão estourou em indignação. Olha só o que ele diz. Depois de tudo? Marina ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu. E mesmo assim, você me implorou para que eu casasse com você. O golpe foi direto. Ele ficou mudo, sem resposta, sem argumentos, sem público. O pai dela se aproximou e colocou a mão nas costas da filha. Vamos embora. Tiago olhou ao redor, buscando algum aliado. Ninguém se aproximou. Alguns convidados já estavam indo embora. Outros evitavam o contato visual. O DJ desligou todo o equipamento por completo. O salão, antes iluminado e em festa, agora parecia frio. Tiago puxou a gravata com força.
Isso não vai ficar assim. Mas a ameaça soou vazia. Marina deu um passo em direção à saída. Tiago tentou segui-la. O pai dela cruzou no caminho. Você já fez o bastante. Tiago ficou parado. A imagem dele já não era a de um noivo, era a de alguém exposto. Marina caminhou devagar pelo salão. Algumas pessoas abriram espaço. Outras tocaram no braço dela em sinal de apoio. Ela não sorriu, não comemorou, apenas respirou. Quando cruzou a porta, o ar da noite parecia diferente. Nas suas costas, o salão ficou em silêncio, e Tiago ficou ali, sozinho, no meio da própria queda. Marina entrou no carro ainda com o vestido de noiva. O tecido branco ocupava a metade do banco, o véu jogado para trás, todo amassado. Fernanda sentou no banco do passageiro. Por uns segundos, nenhuma disse nada. O barulho da festa tinha ficado para trás, mas a cabeça dela ainda estava lá dentro. Você está bem? Perguntou Fernanda por fim. Marina respirou fundo. Não sei. Olhou para as próprias mãos. Ainda tremiam, mas não por medo. Era pura adrenalina. Era o seu corpo assimilando o que acabava de acontecer. O pai dela bateu no vidro do carro. Filha, ela abaixou o vidro. Você fez a coisa certa. Ela assentiu devagar. É que eu não queria começar a minha vida mentindo para mim mesma. Ele segurou a mão dela por um segundo. Eu estou muito orgulhoso de você. Quando o carro começou a andar, Marina olhou pelo retrovisor. O salão ainda com as luzes acesas. Gente saindo em grupinhos, celulares na mão, comentários inevitáveis. Mas ela já não sentia vergonha, sentia alívio. Não era uma leveza total, era um tipo de dor limpa, sem dúvidas. Dias depois, a cidade inteira já sabia da história. Os vídeos tinham circulado, os áudios vazaram. O nome de Tiago estava nos grupos de WhatsApp, nos comentários das redes sociais. Ele tentou postar uma foto velha com uma legenda sobre o amor e o respeito. Fecharam os comentários em menos de uma hora. Um amigo contou para elas que ele tinha sido suspenso do seu cargo na empresa da família até as coisas esfriarem. Mas a situação não esfriava. As pessoas não esqueciam a frase: ela nunca vai ficar sabendo. Enquanto isso, Marina estava na sala do seu apartamento, cercada de caixas. O vestido de noiva estava guardado dentro de uma capa preta, encostado em um canto. Não chorou quando o tirou do cabide. Dobrou com calma. Colocou dentro da caixa. Fechou. Fernanda estava sentada no chão, ajudando a arrumar umas coisas. Você vai devolver os presentes? Vou. E o dinheiro da festa? Marina deu um meio sorriso. Prefiro perder dinheiro do que perder a minha dignidade. Levantou-se, pegou o celular e abriu um e-mail que tinha chegado no dia anterior. Uma empresa que tinha visto o vídeo entrou em contato. Queriam que ela contasse a sua história num evento sobre autoestima e empoderamento feminino. Marina ficou olhando a tela. Antes teria recusado. Teria dito que não queria se expor, que era um assunto particular. Agora já não sentia a necessidade de se esconder. Escreveu: podemos conversar. Na semana seguinte cortou o cabelo. Não por rebeldia, por escolha. Sentou na cadeira do salão e disse: quero uma mudança. Quando se viu no espelho depois do corte, não viu a noiva abandonada. Viu alguém que tinha atravessado um incêndio e saído inteira. Uns dias depois, passou em frente ao mesmo salão onde tinha sido o casamento. A placa continuava lá, normal, aberto. Por um segundo sentiu um aperto no peito, mas já não era dor. Era uma lembrança. A prova final chegou quando recebeu uma mensagem. Número desconhecido. Podemos conversar? Eu estraguei tudo. Era Tiago. Ficou olhando a tela por uns segundos. O coração não acelerou. Não teve raiva. Pura clareza. Escreveu: você estragou tudo comigo. Agora aprende com isso. E bloqueou. Sem um discurso enorme, sem atacá-lo, sem vinganças, colocando um limite e só.
Naquela noite, Marina saiu para jantar com os pais e Fernanda. Riu de verdade pela primeira vez desde o casamento. No meio da conversa, sua mãe perguntou: "Você se arrepende?" Marina pensou por um segundo. Eu teria me arrependido se tivesse ficado calada. Percebeu que não se tratava de expor ninguém. Se tratava de não trair a si mesma. Mais tarde, já sozinha no seu quarto, sentou na cama e respirou fundo. Chegamos ao final desta história e eu queria dizer algo. Vi uma mulher ser chamada de louca por exigir respeito. Vi um público virar o rosto para o outro lado quando a verdade veio à tona. Senti o peso de um salão inteiro julgando antes de conhecer os fatos. E também vi o que acontece quando alguém escolhe não se conformar com migalhas. Até me arrepio, porque a dor que ela sentiu foi real. A humilhação foi pública. Nada disso foi fácil. Mas o que prevaleceu não foi o escândalo. Foi a coragem de não começar uma vida baseada em uma mentira. E isso muda tudo. Se esta história te tocou de alguma maneira, se em algum momento você sentiu o coração apertar ou teve vontade de se levantar para aplaudir a Marina, deixa o seu like aqui embaixo. Isso me demonstra que esse tipo de história realmente conecta com você. Agora me conta uma coisa. De qual cidade você está assistindo a esse vídeo? Eu leio todos os comentários de verdade e faço questão de responder a quem tira um tempinho para escrever aqui. E se você também acha que ninguém merece viver numa mentira só para manter as aparências, se inscreve no canal. Ainda vem muitas histórias fortes pela frente, e cada inscrição me dá mais força para continuar trazendo relatos que de verdade mexem com a gente por dentro e não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que estão aparecendo na tela e me acompanha no próximo vídeo. Te espero lá.